Fala pessoal, Murilo da JHP aqui e hoje vou falar com vocês um pouco sobre disjuntores. Como que a gente faz para especificar esses equipamentos aqui tão utilizados na elétrica e que garantem uma segurança nos nossos equipamentos elétricos? Vamos comigo. Então, primeiramente, o que é um disjuntor? O disjuntor ele é um dispositivo que ele interrompe a passagem de corrente a partir de uma sobrecarga ou um curto-circuito. A sobrecarga é quando você tem um certo aquecimento dos seus fios, que acaba aquecendo um filamento dentro aqui do disjuntor, que desarma por sobrecarga, que normalmente costuma ser ali um dos principais motivos de desarme de disjuntores que a gente vê em casa, né? Normalmente quando as pessoas usam, tá ali o aquecedor de chuveiro, com o secador, com uma air fryer, com alguma coisa, e o disjuntor não foi bem dimensionado, nem a sua fiação elétrica foi bem dimensionada para isso. Ele vai desarmar para proteger a sua casa contra incêndios, principalmente, que podem levar aí a situações muito desagradáveis. Então, caso você tenha um problema de desarme de disjuntor em casa, não simplesmente troque ele por uma corrente maior, hein? Que você pode acabar causando um incêndio na sua casa, um acidente muito grave, algo que ocorre com uma certa frequência. E agora, como é que eu posso fazer para poder especificar o disjuntor de uma maneira correta? Então, primeiramente, para você especificar os disjuntores, você precisa estipular qual que é a corrente de trabalho dele. Então, a gente pega a potência que você está utilizando naquela rede, divide pela tensão, e aí nós vamos ter a corrente de trabalho do disjuntor. Então, por exemplo, se eu tenho um circuito com 1000 watts de potência, trabalhando a 220 volts, corrente alternada, nós vamos ter mais ou menos 4,5 amperes. Então, nós vamos ter que especificar disjuntores de 4,5 amperes ou uma corrente acima disso, que normalmente você vai chegar ali numa corrente que não vai ter exatamente no catálogo. Então você sempre especifica uma acima para garantir. Então, segundo, é bom que você conheça qual o tipo de carga que você está utilizando. Cargas resistivas, normalmente ali, ou equipamentos domésticos, nós utilizamos disjuntores de curva B, B de bola. Para cargas indutivas, como motores, alguns compressores, a gente utiliza disjuntores de curva C, C de casa. E para cargas indutivas de alta potência, a gente está falando de equipamentos muito potentes, nós usamos disjuntores de curva D, D de dado. Então tome esse cuidado. Caso você vá fazer ali um painel elétrico de distribuição para sua casa, utilize disjuntores de curva B para garantir a sua segurança. Terceiro lugar, quantidade de polos. Então eu estou aqui com 2 disjuntores na minha mão. Por exemplo, esse aqui é monopolar, então ele tem somente um polo. Um bipolar tem 2 polos. Um tripolar tem 3 polos. Isso vai depender da quantidade de fases que você tem entrando na sua fábrica, na sua residência. Então, normalmente aqui a gente vai ter ali 110 monofásico, 220 bifásico ou 220 monofásico. Lembre que você sempre tem que colocar o disjuntor na fase, certo? E trifásico é para aqueles que já têm instalações normalmente industriais. Bom, se você quiser ter um trifásico na sua casa, também não é um problema. Que trabalha com 380, 440. E temos também os tetrapolares, né, que também você liga o neutro nele para outros tipos de trabalho. Depois, o quarto passo, vamos falar sobre capacidade de curto-circuito. Isso é uma diquinha simples que o pessoal costuma esquecer, mas normalmente para circuitos residenciais, 6 kA é o suficiente, e para industriais, por volta de 10 kA também já é o suficiente. Então, cheque se o seu disjuntor atende às especificações. E por fim, é muito importante que você compre um disjuntor e utilize um disjuntor que esteja dentro das normas do Inmetro. Caso você vá comprar um disjuntor que não tem Inmetro, primeiro, isso é proibido em território nacional. Segundo, se você tiver seguro na sua casa, seguro na sua fábrica, e a sua fábrica acabar tendo um incêndio causado por um disjuntor que não tem Inmetro, o seguro não vai contemplar aquilo que você precisa, porque afinal você comprou um dispositivo que não está dentro das normas brasileiras. E mais, você pode até ser incriminado por isso, por ter colocado seus colaboradores ou as pessoas próximas da sua residência em perigo. Então, faça questão de exigir que os equipamentos que vocês comprarem sejam de boas marcas e sigam as normas NBR. Agora eu vou só para alguns exemplos aí mais ou menos para vocês. Então, por exemplo, eu tenho ali na minha casa, fiz o cálculo, tem uma carga de 10 amperes monopolar. Então lembra, vou ter que selecionar um disjuntor monopolar curva B de 10 amperes.
Agora eu tenho um motor que, ali nas minhas contas, um motor trifásico, deu 10 amperes de carga de operação dele. O ideal é que a gente selecione sempre um disjuntor acima no catálogo, não exatamente de 10 amperes. Você fala, mas por que, Murilo? Com o tempo o disjuntor também vai ficando um pouco mais velho, ele também vai acabando ficando um pouco mais sensível. Então o ideal é que você pegue ali uma capacidade acima para que nós não tenhamos problemas no futuro. Então, se especificou um de 10, o próximo do catálogo é o de 15, seleciona o de 15. E a mesma regra vale para o disjuntor de curva D. Bom, se você tem algum colega que possa ser ajudado com esse vídeo, manda para ele, ou se te ajudou, deixa um like para a gente aqui, deixa alguma pergunta nos comentários e até a próxima, pessoal.